Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2. Vamos fazer a leitura do versículo 18 ao versículo 29. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 18 a 29. Carta à igreja em Tiatira. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Apocalipse 2, 18 a 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais que numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Agradecemos, ó Deus, pela tua palavra linda. Louvamos o teu nome, porque esta palavra ela não volta vazia. Precisamos ouvir os teus ensinamentos e fazer a aplicação necessária do texto sagrado que nós lemos nesta noite. Que o Senhor fale, alcance o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Esta é a quarta carta que João dirige às igrejas da Ásia Menor, a igreja do Apocalipse. E eu tenho aprendido muito lendo essas cartas e aplicando na minha vida e na vida da igreja. Talvez, eu já falei isso aqui, vou repetir, talvez você diga assim, não tem muito a ver comigo a leitura dessa carta. Mas cada igreja traz um pano de fundo, uma mensagem central, que certamente cabe dentro da nossa igreja, ou dentro mesmo da nossa vida, da nossa casa. A primeira carta que ele escreve foi a igreja de Éfeso, uma igreja que perdeu o primeiro amor. Uma igreja que estava esfriando, uma igreja indiferente. E o Senhor chama a atenção daquela igreja, e também pode ser uma aplicação para nós nessa noite, de que a igreja vai
cada vez mais, se não cuidar da doutrina, cada vez mais vai se tornando fria, inerte, indiferente. E aquela igreja de Éfeso, ela precisou de o Senhor chamar a atenção, fazendo um convite: voltai ao primeiro amor. E aquela igreja, ela foi repreendida porque estava fria. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. Essa igreja teve um grande desafio, porque ela foi desafiada quando Deus diz assim: permanecer fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Era que aqueles crentes estavam sendo atacados, era que os cristãos daquela cidade estavam sendo atacados a não ser fiel a Deus, mas ser fiel a César. Talvez eles estivessem até sendo bombardeados com as doutrinas ou com os falsos ensinamentos. E o Senhor diz assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Vocês permaneçam fiel, que o presente, a retribuição vai chegar para vocês. Pense que cada igreja tem um pano de fundo, tem uma mensagem central, que ela deve ser aplicada em nossos dias. A terceira igreja foi a que eu preguei a semana passada, a igreja de Pérgamo. A igreja que era conhecida, olha para aqui, como o trono de Satanás. Uma igreja que tinha vários altares aos deuses, lembra? E esses altares eram ali como se fosse algo muito importante na vida da cidade. Os cristãos também eram bombardeados, eram perseguidos, porque ali prevalecia o testemunho dos cristãos. Ser crente no meio de uma situação como essa era o desafio da igreja. Ser cristão piedoso, onde Satanás tem uma influência muito grande. Então esse é o pano de fundo dessa igreja de Pérgamo. A quarta igreja, essa igreja que eu vou estar pregando hoje à noite, é a igreja de Tiatira. Então veja só, antes de falar da igreja, eu gosto sempre de fazer um levantamento sobre a cidade, porque tem muito a ver com a igreja, como é a cidade. A cidade de Tiatira era uma cidade pequena, era a menor cidade das 7 igrejas do Apocalipse. Alguém disse que era uma cidade inexpressiva, não tinha nada, não tinha coisas que chamassem a atenção. Uma cidade pequena, uma rota que passava para ir para a capital, para Pérgamo, e era uma cidade que talvez não tivesse tanta importância. Mas o que é que acontecia lá, e por que essas palavras de admoestações, essa palavra de censura contra aqueles irmãos? É que lá o que tinha muito era um comércio de linhos, de tecidos, e era muito forte o comércio naquela cidade. Apesar de ser uma cidade pequena, tinha um comércio muito grande. Existia naquela cidade o que chama-se de grêmios, associações, grupos de entidades patronais que exploravam ramos do comércio da indústria. Era o que a gente pode falar na linguagem de hoje, os sindicatos. Mas até aí não tinha nada de errado, tudo tranquilo, aqueles grêmios e aquelas instituições que dominavam o comércio. Mas o pior da história é que os comerciantes, eles eram obrigados a se submeter aos deuses que eles também adoravam. Não somente a questão comercial, mas essas associações prestavam homenagem aos deuses pagãos. E os membros da associação eram obrigados a assistir às festas em honra a esses deuses, comer carne sacrificada, e era uma promiscuidade sexual muito grande. O que acontecia nessa cidade era o não cumprimento dessas regras, significava expulsão da união comercial, falta de emprego e muita pobreza. Eu estou falando aqui um contexto de como era a cidade, para você entender como é a igreja, porque é muito importante a gente entender o contexto em que viviam aqueles irmãos, para saber por que Deus advertira aquela cidade. Então veja só, era muito difícil a pessoa ter um comércio naquela cidade e não se dobrar diante dos deuses.
Era muito difícil você ter o seu comércio e não estar atrelado a uma adoração a um Deus pagão. Alguém diz que era um suicídio, comercial. Era você não ter a sua liberdade. Você ganhava dinheiro, você produzia, mas você tinha regras para cumprir. Então era mais ou menos o que acontecia nessa cidade. João teve de transmitir uma mensagem de advertência, de julgamento severo a esta congregação. Então, segundo alguns historiadores, era uma cidade inexpressiva, não tinha valor, mas o que era importante, escute aqui, era que a cidade era inexpressiva, mas a igreja tinha uma grande expressão. A igreja que Deus fundou, que Deus organizou, era uma igreja que tinha valor e que Deus zelava pela igreja. Para você entender o quanto Deus ele tem preocupação com as igrejas, independente das cidades grandes, independente das cidades pequenas, independente de congregações, de pontos de pregações, independente de megas templos, que nós às vezes ficamos talvez com os olhos, que mega templo, que igreja cheia. Independente de qualquer coisa, Deus cuida da sua igreja em todos os sentidos, se ela é grande, se ela é pequena. E a igreja que era pequena e que ficava numa cidade sem expressão, Deus estava cuidando daquela igreja. Queridos, a igreja tinha muitas virtudes, mas tolerava os falsos ensinos. Era amor e tolerância. As coisas boas, que eu conheço o teu amor, a tua perseverança, mas infelizmente eles estavam tolerando algum tipo de ensinamento maligno, sabia, dentro daquela igreja, que estava prejudicando a saúde espiritual daqueles irmãos. Perceba como isso não tem muito a ver com as igrejas dos dias de hoje, aonde nós lutamos para entregar uma palavra, a palavra já revelada, a palavra inspirada, de uma forma honesta, dizer o que a Bíblia diz. E são esses os problemas que as igrejas estavam perseguindo, vivendo, e também talvez seja o problema de hoje. O que está de errado nessas agremiações? Não somente de pagar alguma coisa, mas de ser submisso aos deuses e fazer o que eles queriam. Das 7 cartas, a carta que Tiatira é a mais enigmática, que, como diz um certo teólogo. Nosso problema é que não possuímos muita pouca informação sobre Tiatira e sobre o pano de fundo daquela igreja. Mas eu diria que o pano de fundo daquela igreja era que era uma igreja que estava contaminada com as falsas doutrinas. E ele começa dizendo assim, como ele fala para as igrejas, como fala para o seu coração nesta noite. Ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. A expressão Filho de Deus dá mais ou menos a entender que eles talvez considerassem César como filho dos deuses. E ele vai exatamente no ponto fraco dele, de que ele mostra o Filho de Deus, o único Filho de Deus. E esse Filho de Deus, que está vendo todas as coisas, ele tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. O que você pode entender? O que nós entendemos como os olhos como chama de fogo? Há uma interpretação de William Barclay, que ele diz assim: olhos como chama de fogo. Ele entende que seja a ira acesa do Cristo ressurreto em face ao pecado. Isso é uma das interpretações. A outra é a tremenda e arrepiante penetração desse olhar, que nos descobre de todo disfarce e entra até revelar nossos segredos mais íntimos. Olha como chama de fogo. Talvez seja nada lhe escapa, como ele mesmo afirma, ser aquele que sonda mentes e corações e conhece as obras e as intenções do coração. Sabe o que ele quer dizer? É que ele está vendo no profundo do teu coração.
que eu não sei, que o pastor não sabe, mas que ele conhece todas as coisas. É muito comum para o homem tentar se esquivar-se de Deus. É muito comum em alguns momentos o homem ter uma vida pecaminosa e ele não querer reconhecer o seu pecado. E de vez em quando, como foi com o rei Davi, que foi afrontado, que foi envergonhado, às vezes nós precisamos também de que esses olhos, como chama de fogo, ele vá no profundo do nosso coração e mostre lá todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados. Porque se não for assim, Edinardo, nós não temos como reconhecer os nossos pecados. Então ele diz assim: eu tenho os olhos como chama de fogo, é que eu estou vendo detalhadamente o coração de todas as pessoas que estão na igreja. Gente, é uma das coisas mais belas da teologia, um dos atributos de Deus, é que Deus ele é onisciente, ele sabe o mais profundo, ele conhece o nosso passado, ele conhece o nosso presente, e ele sabe tudo do nosso futuro. É por isso que ele tem os olhos como chama de fogo. O escritor aos Hebreus diz assim: portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e a intenção do coração. Há algo muito profundo que vai lá em nós, mostrando: tu és o homem pecador, tu és o homem que não quer se arrepender, e assim por diante. E o que ele quer dizer por pés semelhante ao bronze polido? Quanto aos pés de bronze, significa sem dúvida o poder inflexível, incomovível, invencível de Cristo, que esteve morto e agora vive. Uma mensagem que começa desta maneira, sem dúvida não terá nada de tranquilizador e consolador. Os pés que pisam, os pés que agora podem exatamente pisar os inimigos, é o poder de Deus que ele mostra aqui nessa carta para mim e para você. Cristo é aquele que tem os olhos faiscante, olha a expressão, de raiva, e que está pronto para pisar com os pés dos inimigos da fé cristã. Você pode dizer: mas pastor, como é que nós podemos admitir ou acreditar que um Deus pode ser irado, que um Deus pode agir dessa maneira? Sim! À medida que o homem se torna irredutível, à medida que o homem começa a se afastar do caminho de Deus, ele torna-se inimigo de Deus. É quando o diabo diz lá em sua carta: infiéis. A palavra infiéis aí, ou infiel, é adúlteros. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Gente, olha que palavra forte. A expressão infidelidade está ligada ao quê? A infidelidade conjugal, porque ali está se tratando de um relacionamento noivo e noiva. Cristo e a igreja. E ele usa essa expressão para mostrar que essa infidelidade, esse momento que nós saímos da presença de Deus, talvez essa comunhão com o mundo, torna-se um adultério contra Deus. E vocês não sabem, vocês não percebem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E aqui ele vai mostrando o que aquela igreja estava vivendo. Conheça as tuas obras. Olha que ele começa com a palavra de elogio, porque Deus conhece todas as obras que nós praticamos, as obras de piedade. E ele diz assim: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. Entenda aqui como ele usa aqui pelo menos 5 adjetivos. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor. Ele não estava falando aqui de coisas erradas que a igreja estava vivendo, Fernando. Ele está dizendo: eu conheço as tuas obras, do teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança.
e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas por que ele começa mostrando essas virtudes? Para mostrar também, lá na frente, que nós vamos entender que ele estava vendo que alguém dentro da congregação estava vivendo, como o Tiago diz, uma mente dupla. Era um pé na igreja, talvez um pé lá no mundo. E ele diz: conheça as tuas obras, a teu amor, a tua perseverança e as tuas últimas obras. É muito comum a gente sempre querer apresentar a Deus as nossas boas obras, mas devemos entender que nós não devemos nos apoiar somente nas boas obras para também não rejeitar outras coisas erradas que tem dentro da congregação. Mas era o que estava acontecendo. O que estava acontecendo é que essas pessoas, eles estavam com todas as virtudes, mas havia algo que estava acabando com a vida espiritual da congregação. E aí eu vou ler para vocês já, continuando nos outros versículos. A igreja não podia receber maior louvor do que a expressão das palavras suas últimas obras. Isso significava que suas obras eram de amor, de serviço e de perseverança. Vamos tratar de 3 tipos de pessoas que estavam dentro dessa congregação e que possivelmente talvez esteja dentro de algumas congregações do dia de hoje. Você vê como a mensagem ela deve ser aplicada para nós. Então ele vai trabalhar no versículo 20 o primeiro grupo de pessoas. Aqueles que estavam tolerando o pecado. Era um grupo que estava em perigo. O segundo grupo, do versículo 20 e 22, era um grupo que estava vivendo em pecado. Um tolerava, outro vivia. E o terceiro grupo, no versículo 2 e 24, era o que estavam ainda, olha para aqui, fiel a Deus. Eram os remanescentes, aqueles que não se dobraram diante dos ensinamentos dessa profetisa chamada Jezabel. Mas olha que coisa interessante. Ele diz: tenho porém contra ti. Perceba, a mudança de louvor para a censura é súbita e brusca. Aonde ele elogiava, ele agora está trazendo o quê? Uma palavra dura. Há pouco instante ele fez: conheço o teu amor, a tua perseverança. Aí ele agora muda de forma repentina e diz: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolos. Esse era um dos problemas da igreja. Tolerar alguém trazendo profecias, ensinando as coisas maldosas para a igreja. Mas eu queria falar para vocês sobre esta mulher. Quem era esta mulher Jezabel? Acredito eu que aqui é uma forma simbólica, como é os nicolaítas, não é? Como as que tinha a doutrina de Balaão. Aquilo talvez não se tratasse de uma mulher em si, mas alguém que era influenciado por aquele tipo de ensinamento. Quem era Jezabel? Jezabel era a mulher do rei Acabe. Essa mulher, a rainha Jezabel, foi a mulher que fez com que Israel pecasse, onde ela construía altares ao deus Baal, e ela instigava o seu marido, que era rei, para que todos o povo de Israel não deixasse Deus, mas agregasse o altar de Baal ao culto a Deus. Perceba que a grande armadilha, olhe para mim, a grande armadilha, às vezes não é deixarmos o culto, não é deixarmos talvez os ensinamentos, mas é o que? Agregarmos alguma coisa para os nossos ensinamentos, para o nosso culto. Aí é onde mora o perigo. Quando nós toleramos tipo de ensinamentos que venham contra os princípios da palavra de Deus. E essa mulher Jezabel, acredito que seja um
um termo simbólico para dizer essa mulher, essa doutrina, isso que eles faziam, é o que estava colocando a saúde da igreja em risco. O que acontece é que essa mulher, ela foi uma grande perseguidora do povo de Deus de Israel. O profeta Elias, se você ler a história do profeta Elias, você vai ver que Jezabel mandou um recado para Elias, dizendo: Elias, mais ou menos amanhã por essas horas, você não vai ficar vivo, a sua cabeça vai ser cortada. Foi lá que Elias fugiu da presença de Deus, e ele foi para o deserto, entrou numa caverna, porque aquela mulher o ameaçava de morte. Esses ensinamentos malignos, depois de muitos anos, ainda tinha evidência na igreja de Deus. Esses ensinamentos malignos, depois de muitos anos, ainda prevalece, ainda entra na igreja de Deus dos nossos dias. São esses os cuidados que nós temos que ter. Eu comecei a ler o livro de Apocalipse e falei no começo, vou falar para vocês, que o livro de Apocalipse não é para você ler com medo, não é uma tragédia iminente, não é algo tenebroso, o mundo vai se acabar. Não, o livro de Apocalipse é um livro histórico. Ele traz a revelação dos últimos dias, sim. Ele fala dos últimos dias, fala sim, mas ele vai falar muito mais, sabe de quê? De como vive a igreja de hoje e como nós devemos cuidar da igreja, das tentações, das afrontas, dos falsos ensinos. Então o que acontece é que essa igreja ela estava sendo influenciada, e essa doutrina se espalhava como um câncer, destruindo a fé dos irmãos. E vou dizer para você aqui nesta noite, que está me ouvindo, que Deus não vai deixar a sua igreja fraquejar, morrer por causa de alguém que está ensinando uma doutrina maligna no meio do seu povo. Mas Deus vai fazer como fez com essa igreja, trazendo agora uma palavra de advertência. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, ela assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz aos meus servos. Perceba aqui, olha para mim, perceba que aqui a preocupação é de que as pessoas boas da congregação, a preocupação é que aqueles que estavam firmes sejam também convencidos por esses falsos ensinamentos. Essa foi a preocupação. Queridos, vem aqui comigo agora. Nós, como os pastores, temos essa preocupação de combater o erro, preocupação de combater a heresia que quer entrar na igreja. A heresia pode entrar, Roberto, pelo louvor, pela palavra, pelo ensinamento, em qualquer lugar. Por isso nós temos que ter zelo com o culto, com o louvor, o que nós cantamos, o que nós pregamos, o que nós ensinamos, porque entra de forma muito sutil no meio do povo de Deus para confundir a mente de muitas pessoas. Alguns estão perturbados. Pastor, eu não sei quem acredita mais. São tantas as lutas, tantas as dificuldades, e são exatamente esses perigos que adentram as igrejas dos nossos dias. A igreja de Tiatira não apenas tolerava, como também se mostrava orgulhosa e não desejava mudar de atitude. Temos que ter muito cuidado. Nós estamos muito preocupados, escute isso aqui agora, nós estamos muito preocupados, talvez, com o futuro, com as tragédias, não é? Com as coisas que podem acontecer, não é? Eu acho que faz 8 dias, eu não sei, que aqui em Campina Grande, pelo menos aqui eu ouvi aqui, deu um trovão muito grande. Alguém lembra daquele trovão? Gente, o povo ficou apavorado. Até o Josemar disse que ia ligar, vou ligar para o pastor 5 horas da manhã, porque se o pastor atender não foi arrebatamento, se não atender foi embora, né, Josemar? E assim, brincadeira, e as pessoas ficaram perturbadas. E eu conversando na mesa com os meus filhos, com a minha esposa, eu disse: minha gente, não dá nem tempo de perguntar se é o filho. Quando você abrir os olhos, foi embora, acabou, ou foi ou fica, ou vai ou fica, não é, Luciano? Não tem essa preocupação. Ixi, é para arrebatamento, o mundo está se acabando. Eu digo: eu não
eu sei que foi um alarido muito grande, e nós estamos preocupados com essas coisas. Há uma sequência de tragédias que aconteceram na nossa nação em menos de 2 meses. Foram 4 tragédias: a barragem de Brumadinho, as enchentes do Rio de Janeiro, o fogo que destruiu aqueles jogadores do CT do Flamengo no Rio de Janeiro, e a morte do jornalista Ricardo Boechat. E alguns começam a ver essas tragédias e associar agora aos 4 elementos da natureza, e diz assim: na terra foi Brumadinho, na água foi as enchentes, o fogo foi o CT do Flamengo, e no ar foi Ricardo Boechat. Meus irmãos, é bom se preocupar com essas tragédias. É bom, agora não cria alarido, não cria alarme de que nós estamos talvez perdidos. Você sabe por quê? Porque o apóstolo João, ele já preveniu a igreja, sabe de quê? Ele preveniu a igreja de quê? Dos anticristos. Isso ele já alertava a igreja de esses anticristos. Quem são esses anticristos, presbítero? São esses que trazem os falsos ensinamentos no meio da igreja. Mas ele diz aqui, ele diz: filhinhos, já é a última hora, e como já ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos, no plural, têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, não teria permanecido conosco. Todavia eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Se está preocupado com o anticristo, se preocupe com os ensinamentos da igreja. Você está preocupado com o arrebatamento? Se preocupe hoje com os ensinamentos que nós estamos recebendo, com as influências malignas que têm adentrado a nossa TV, o nosso culto e a nossa vida devocional. Veja só, observe que nesta passagem muito conhecida, João usa o plural anticristos. Diz aos leitores que muitos anticristos surgirão nos últimos dias. Nesses últimos dias, talvez seja até o dia do arrebatamento da igreja, e Jesus reiterará, dizendo que talvez a fé de muitos esfriará. Cuidado, e é isso que nós estamos vendo. É muito preocupante. Sabe, olha para aqui, é muito preocupante, e devemos sim alertar para que a igreja não venha a ficar no inerte espiritual, a igreja fique apagada. Isso é muito perigoso. Nós somos convidados, convocados por Deus a cuidar da doutrina da igreja. Meus irmãos, João sabia muito bem do que ele estava falando aqui na carta do Apocalipse. E quando o João diz na sua carta, a última hora, talvez seja uma observação do que vai acontecer até a segunda volta de Cristo. Versículo 21, ele diz para os irmãos daquela igreja: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Sabe aquela história que Deus é apressado para castigar? Não é. Olha, Deus dá tempo. Isso chama-se longanimidade. Longo, pavio muito comprido. Ele diz aqui, gente, que ele deu oportunidade. Já se passaram muito tempo que essa Jezabel, olha queridos, que essa Jezabel vem influenciando os ensinamentos do povo de Deus. Já se passaram muitos anos que esta mulher, ou a doutrina que essa mulher prega, está tendo influência no meio do povo de Deus. E ele diz aqui que ele deu tempo, mas tempo. Ninguém pode dizer que Deus é precipitado.
Se eu e você for pego de surpresa, é porque a gente já demorou muito a tomar uma posição. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Amém? É isso que ele quer dizer aqui. Eu dei tempo para que você se arrependesse. Já foi avisado a Jezabel, já foi avisado a igreja. Queridos, esse é o problema do povo de Deus. Não vou generalizar. É que nós estamos, talvez marcando passo, esperando para amanhã e não estamos tomando uma atitude. E eu conversava na mesa com os meus filhos, com a minha família, sobre aquele trovão, e disse: nada disso. Se tu acordar e ver, ou foi embora ou ficou, não tem nada de preocupação. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos alertados todos os dias sobre a vida de Jesus Cristo. Você pode até querer não aceitar, discordar, que faz muito tempo, mas está na palavra de Deus e ele vem. E se ele não vier até o dia, talvez que ele queira, mas talvez ele chame cada um de nós antes do seu arrebatamento. Pedro diz assim: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha o que ele diz no versículo 22. Eis, ele fala: eu dei tempo suficiente para se arrepender. Meus irmãos, olhem para mim agora. É muito sério o que Deus tem falado todos os dias para nós. Nós estamos esperando o dia melhorar, o tempo resolver, e Deus está dizendo: resolva hoje, coloca um ponto final na sua vida íntegra. Eis que próximo de cama, bem como em grande tribulação, os que adulteraram com ela, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Perceba que ele começa ensinando, mostrando, dizendo: vocês precisam, as obras boas que vocês estão fazendo. Agora, eu estou dando tempo para vocês se arrependerem, mas também vai chegar um dia de Deus dizer: pronto, vocês não querem, agora eu vou agir com a minha justiça. O castigo para o ímpio que não se arrepende, para aqueles que não se dobram diante de Deus, ele usa essa expressão: próstro de cama. A ideia próstro de cama é a ideia de Deus estar trazendo um resultado rápido de providência na vida daqueles que não se dobram. A ideia de filhos aqui também é simbólico. Não está falando filho da mulher, não. Está falando filho no sentido, aqueles que estão acompanhando as obras dessa profetisa, aqueles que são os filhos dela. Porque eu e você, nós somos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, coloque aí na sua cabeça que existe alguém que não é filho de Deus. Quem não é filho de Deus, automaticamente é filho de quem? Do diabo. O que diz a palavra de Deus? Ele vai dizer exatamente, João diz assim: matarei os seus filhos, porque os filhos são os seguidores dessas doutrinas.
Eu vou pesar contra o líder, eu vou pesar a mão contra aqueles que estão seguindo essa doutrina maligna de Jezabel. O que é que João diz? Então nós temos sim, nós somos filhos de Deus, nós somos seguidores de Deus. Então, se não são filhos de Deus, automaticamente são filhos do diabo. Quem é que diz isso? João diz assim: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Ele está falando para os seus discípulos, Ele está falando para alguém que andara com Ele 3 anos e meio, Ele está falando para os seus seguidores também ao seu lado. Ele fala assim: vós sois do diabo, porque o diabo é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando alguém profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, se ele é pai, quem é pai tem o quê? Tem filhos. Quando ele faz a expressão filhos, são aqueles seguidores dessas doutrinas malignas de não nicolaítas, de Balaão e também de Jezabel. Então ele vai mostrar agora esse julgamento contra essas pessoas. Vocês estão me entendendo? Amém? Estão me entendendo? Como é uma palavra dura de advertência que tem que ser mostrada para os dias de hoje? Porque há muitos que pregam o evangelho da facilidade. Ah, Deus te ama e fica assim mesmo, um dia tu vai ser alcançado. Não, Deus um dia coloca um baixo e diz: chega. Vai ter um dia que Deus vai talvez colocar eu e você no cantinho da parede e diz: olha, daqui não passa mais, toma uma decisão na tua vida, porque não dá para caminhar dessa maneira. Mas o terceiro grupo, ele diz aqui que aqueles que eram fiéis. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Meus irmãos, como ele usa uma expressão forte, é que eles estavam inveterados naquilo que a profetisa, a Jezabel ensinava. Ele chama de coisas profundas. Sabe o que é que isso me chama a atenção e eu queria passar para vocês? Olhem para aqui. É que um abismo chama o outro abismo. Não tem como você botar o pé no pecado e você não ir afundando. Não tem como você botar a mão na arapuca e não ficar preso. Então aqui é mais ou menos a ideia de que alguns vão se aprofundando mais e mais nas doutrinas de Satanás, no mundo pecaminoso, e não querem talvez se dobrar diante de Deus. Como é que isso tem acontecido no meio de algumas pessoas? Os que estão esfriando, os que estão deixando a fé, os que estão tratando com descaso. O pé vai afundando, o pé vai escorregando aos poucos, e aquela pessoa vai deixando os ensinamentos de Deus. À medida que você começa a se afastar dos ensinamentos de Deus, automaticamente você vai afundando o seu pé, vai escorregando o seu pé, e se cumpre o que diz o salmista: um abismo chama o outro abismo. Havia na igreja um remanescente fiel, e ele dá uma palavra de louvor, coisa assim: vós outros que não estão entrando nessa doutrina, vocês não estão se aprofundando, vocês precisam permanecer fiel. Eu acredito, e vocês acham que devem concordar comigo, que é um dos grandes desafios nossos hoje é permanecer fiel, é continuar neste caminho que nos leva até o céu, porque nós somos convidados todos os dias, talvez a atrair os nossos cônjuges, talvez a pensar coisas indecentes,
Nós somos convidados todos os dias a fazer coisas aberrantes, talvez até entristecer o Espírito Santo. É por isso que há uma recomendação de Deus, quando Ele diz assim: aquele que é santo, santifique-se mais, e aquele que é sujo, suje-se mais. Porque ou você vai ser ou frio ou quente, é o que vai ver alguma das cartas que ele vai tratar desse assunto. Então o que acontece? Ele diz assim: outra carga eu jogarei sobre vós. E ele vai encerrar dizendo assim: tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Olha para aqui. Gente, conserva a tua integridade, que nós possamos conservar a nossa vida diante desse Deus até a vida de Cristo, até o arrebatamento, ou até o dia que Ele chamar, antes do arrebatamento. A verdade de Deus é suficiente, conserva o que tem. Por que Ele diz essas palavras baseadas em ensinamentos malignos, Roberto? É porque havia, gente, coisas atrativas, havia ali ensinamentos que estavam tocando no coração daquelas pessoas, que eram verdadeiras iscas, arapucas, para atrair o povo de Deus. E essa palavra Ele diz para você e para mim: conserva, fica onde tu estás, permanece na vocação que tu recebeu de Deus, não te afasta, fica firme. É por isso que eu creio no quinto ponto do calvinismo, quando ele diz assim, sobre a perseverança dos santos. Não é que eu vou perseverar, mas é que Deus persevera por mim. Mas que Deus venha perseverar por mim, eu preciso também fazer a minha parte, que chama-se a responsabilidade humana. Olha, tão somente conservar. O que é conservar? É manter algo sadio, algo saboroso. Conserve a tua vida. Você só pode conservar colocando alguma coisa. Você só conserva uma comida se colocar um sal. Você só conserva a sua fé, a sua vida, se você salva ela com a palavra de Deus. E ele encerra: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro a regerá e a reduzirá em pedaços como fosse objeto de barro. Assim como eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Mas é interessante como ele conclui uma carta, como se o povo não estivesse escutando, ou talvez como se o povo escutasse e não desse tanta importância. Talvez seja o nosso erro nos dias de hoje, ao sair daquela porta, entrar no carro, chegar em casa, esquecemos dos ensinamentos, esquecemos das advertências de Deus. Mas ele diz aqui: assim como também eu recebi de meu Pai, darei ainda a estrela do amanhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quem tem Espírito, ouça. A ideia de ouvir aqui não é a simples audição. Eu estou ouvindo, você está me ouvindo. Aqui é a disposição de ouvir, e de obedecer os ensinamentos de Deus. Quem tem Espírito, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Vamos orar?